Ok, agora vamos dar prosseguimento a gente tá analisando aqui um pouco do xadrez Serauan e para vocês se acostumando um pouco mais e querendo se aprofundar um pouco nas novas peças, aqui é o básico ainda, né? Só pra gente ir pegando um pouco mais o ritmo, eu separei pra gente um estudo composto pelo Yasser Seirawan, um dos idealizadores do jogo, e nesse estudo as brancas têm um elefante de vantagem contra uma torre, e nesse estudo as brancas jogam e vencem. Eu quero que você pause e tente descobrir qual é a resposta certa, tá? E enfim, se você não conseguir, você vê a nossa solução. Lembrando que o elefante se mexe tanto quanto um cavalo quanto como uma torre. Se você achar um pouco estranho isso, reveja os dois vídeos anteriores sobre a introdução e as regras do xadrez Serauan. Então, vamos para a solução, né? As brancas vencem essa posição aqui, onde o rei está próximo da torre. Geralmente, em qualquer posição em que o rei inimigo esteja muito próximo à sua torre, o elefante consegue vencer tranquilamente, tá? O primeiro lance é bem padrão, né? Acredito que você vê muito rápido. O primeiro lance é jogar elefante C2, isso é um cheque. O ponto é que agora o rei só tem uma casa para ir, rei A4. E aí agora a gente pode dar muitos cheques com o elefante. Eu vou mostrar para você os primeiros que não funcionam, tá? Um que não funciona, por exemplo, é jogar elefante A2, deve ser o pior de todos. Depois de rei B5, o rei está conseguindo escapar e as brancas não conseguiram nada. Depois de elefante C2, rei A4, as brancas podem tentar algo do tipo como elefante C4, por exemplo. Isso quase, né, conclui o trabalho das brancas de vencer. O ponto é que depois de torre B4, por exemplo, qual é a ideia aqui? A ideia é sempre assim, por exemplo. A ideia, nesse caso, é você bloqueou o cheque do elefante. O ponto é que você pode, por exemplo, tentar dar mate dessa forma. Vamos supor que você venha para cá, elefante C3. Se o rei subir, você continua dando cheque e pegando o padrão, né? Vai dando cheque, ele vai subindo, você dá cheque quando a torre sobe, você dá cheque, ele vem, deu cheque, a torre veio, deu cheque, veio pra cá, deu cheque, a torre veio, aqui você dá checkmate, tá? Esse é um dos exemplos, seria o plano ideal das brancas, mas nesse caso as brancas não conseguem necessariamente concluir isso, porque as negras têm um lance intermediário. Eu só quero mostrar para você a ideia desse estudo, tá? A ideia é tentar forçar de fato um mate como esse. As negras têm um lance intermediário para evitar o mate, mas elas não conseguem evitar a perda da torre, como vocês vão ver. Por exemplo, depois de elefante C2, rei A4, você pode tentar forçar, por exemplo, o rei para esse canto aqui, A1, depois de elefante C4, torre B4, você pode tentar forçar ele para cá, né? E aqui segue, por exemplo, o mesmo padrão. Vamos supor que o rei vem para cá, tá? Você continua dando cheques. E aqui nesse ponto é preciso ter muito cuidado, porque aqui você não pode, por exemplo, dar o cheque em C1. Se você der o cheque em C1, por exemplo, isso é ruim. As negras conseguem empatar, né? Já que seu elefante fica cravado. O ponto aqui é, nessa posição, você jogar o lance elefante A3. Depois que a torre vem para cá, um único lance, você consegue dar mate agora aqui, né, em B3. Né? Isso é checkmate do elefante. Seria o plano ideal das brancas. Mas vamos dar uma olhada de novo nessa posição aqui, ó. Depois de elefante C2, por exemplo, cheque.
Rei A4, único lance. Vamos supor elefante C4. Vamos supor que nesse caso as negras não subam a torre e joguem, por exemplo, algo do tipo rei B5. Nesse caso, se rei B5, você tem isso aqui, né? Elefante D4 com cheque, e aí o rei não consegue vir para cá próximo da torre, e você captura a torre no próximo lance. Também é uma ideia, mas olha só que interessante. Por exemplo, depois de elefante C4, o rei não tem que vir para cá, ele pode bloquear de torre, tá? Torre B4, e aí você pensa, então se for assim eu vou continuar o meu... Vou continuar, normal. Mas, por exemplo, olha só. Se você... nessa posição aqui, as negras têm truques de afogamento. Essa é a verdade. Por exemplo, nesse caso, vamos supor que o rei venha para... Vamos supor que a gente queira dar checkmate nele aqui em cima. Se a gente vem para cá querendo dar checkmate aqui em cima, as brancas continuam com o padrão normal, tá? As negras permitem que as brancas continuem com o padrão até certo ponto. Porém aqui, as negras têm esse lance. Olha só. Rei B7. É um lance bem interessante, que garante o empate das negras. Por exemplo, se agora você der o garfo aqui, né, no rei e na torre, esse lance aqui, rei A8, empata, porque o elefante toma em B5 e o rei tá... ele não consegue se mover, né? O rei tá afogado. Então, essa é a ideia. Outra ideia de afogamento, por exemplo, se você não tentar dar o mate lá em cima, vamos supor aqui, depois daqui, vamos supor que você não quer elefante C3 para dar o mate aqui em cima, você quer elefante C5. O rei pode vir tranquilamente, depois quando você dá o cheque, elas não são obrigadas a colocar a torre aqui, elas podem jogar rei B2. E nesse caso, o garfo não funciona de novo por causa de rei A1. E se você pegar, isso se chama afogamento, como está vendo aqui em cima, stalemate. Ok, Renan, mas você disse que as brancas vencem essa posição. Como é que você vai fazer isso? Bem, não sei se você está percebendo, mas tem um padrão nesses afogamentos. Nos afogamentos, a torre sempre estava em B4, no caso que o rei, a gente tentou dar um mate aqui embaixo, ou ela estava aqui em B5, quando a gente tentou dar mate no rei lá em cima, não foi? Então a gente tem que evitar ao máximo que a torre venha para uma dessas posições. Porque não sei se você lembra quando a gente continua essa posição aqui, por exemplo, vamos supor que a torre veio para cá, você veio, quando ele vem, que você dá o cheque, quando a torre vem para cá já era, aqui é mate de todo jeito, você não pode evitar, as negras não evitam mais, mas o ponto é que as brancas têm que evitar essa vinda da torre para B4 ou para B5. Como é que faz isso? Bem, você pode seguir com o elefante C2, até aqui é o lance padrão, tá? Depois de rei A4, o lance correto agora é o preciso elefante C5, cheque. Muito importante ver esse lance aqui. Agora, por exemplo, vamos supor, você não tem como bloquear com a torre, porque aqui é como se estivesse no cheque com um cavalo. O rei tem que se mover. E para onde vir? Para A3 ou para B4? A gente viu que se ele vier para A3, segue aquele mate, né? Se vier para A3, segue o mate aqui. Então, para onde vir? O único lance é, de fato, rei B4, né? E aqui agora, de novo, a gente tem que ser muito, muito preciso. Como prosseguir nesse lance? Pause o vídeo e tente descobrir. Se você não descobriu até aqui, eu desafio você agora a tentar prosseguir dessa forma. Olha só, muito interessante esse lance. O lance é elefante E4. Olha que bonito. O preciso elefante E4. Não existe nenhum outro lance que faz as brancas vencerem. Outros cheques, eles sempre dão casas para o rei escapar. Você pode constatar isso por si próprio. Nessa posição aqui, o rei praticamente só tem uma casa para vir. A gente viu que se o rei vier para B5, tem o garfo aqui, certo?
Se nessa posição o rei vem para A3, perde para aquele mate, como a gente já viu, né? A torre não está nem em B4 nem em B5, leva mate. O rei tem que vir para A5. E agora, como vencer? Prosseguimos com elefante C4 com cheque. Vamos tocar no rei para ver para onde ele pode vir? Olha só, se o rei vier para A6, por exemplo, você não pode nem bloquear de torre, porque é como se fosse um cheque de cavalo. Se o rei vier para A6, você consegue ver o lance vencedor? Aqui, né? Pega a torre. O rei vai ter que se mover e você consegue capturar a torre. Se nessa posição o rei vem para cá, captura-se a torre e depois, né, traz o rei para dar o mate. Então, muito interessante para você ver essa particularidade do elefante quando tem um rei e uma torre, por exemplo, muito próximos dele, o elefante sempre vence, é regra praticamente. Diferente, eu quero agora que você compare com o xadrez tradicional, né? Quando você tem situações como essa, por exemplo, onde vamos supor que fosse uma dama aqui no lugar do elefante, as negras tentariam defender colocando a torre o mais longe possível, né? E você vê de novo esse padrão aqui, né? As peculiaridades que tem entre ambos os xadrez. Outra coisa, se, como eu disse, os idealizadores decidiram optar pelo jogo num tabuleiro 8x8 padrão. Se fosse um tabuleiro 10x10, primeiro, no final de dama contra torre, seria muito mais complicado para a dama vencer, né? Porque a torre teria duas casas adicionais para ficar mais longe ainda do rei inimigo. E além disso, nesse caso, também seria mais difícil para o elefante vencer a torre. Nesse caso, porque aí ela também ficaria muito mais distante nesse caso. Enfim, então muito interessante. O xadrez será um, eu estou achando muito massa, dar uma olhada sempre nele assim, aos poucos. Achei muito legal, muito divertido. E eu quero que vocês me contem o que vocês estão achando dessa série. Eu quero que vocês me contem também se vocês estão achando divertido, né? Pelo menos eu acho muito divertido. E eu quero saber de vocês se vocês topam jogar comigo numa tarde dessa aí, a gente fazer uma live e jogar comigo S-Chess online. Eu não conheço muitos sites que tem isso, mas eu participava de um grupo no Lichess e aí eles fizeram um site engraçado lá, que tipo, você não cria conta nem nada, é só praticamente se junta dois amigos e jogam, então dá pra juntar a galera do canal lá e começar a jogar. Então contem pra mim se vocês concordam com isso. Se vocês quiserem, a gente faz aí uma live bem bacana pra comemorar, né, e para brincar um pouco. Vai ser muito divertido. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e, enfim, até a próxima. Valeu!